Por incrível que pareça, 2024 começando com mais um podcast das Gêmeas. Isso aí. Eu gostaria só de falar uma coisa. Fale. Nós tínhamos uma convidada para hoje à tarde, mas devido à agenda, ela não vai poder gravar um podcast nós duas. Mas eu queria falar um pouco sobre gerenciar tempo. Isso aí. Que a hora que a gente recebeu a mensagem que ela não poderia vir, me veio bem claro assim na mente. Você tem gerenciado o seu tempo? Você tem se colocado na sua agenda? Ou você tem aproveitado as oportunidades que a vida tem te dado ou você tem só trabalhado? Como a gente vai falar bastante sobre a nossa carreira, eu acho que é importante a gente falar também um pouco sobre isso depois no decorrer da nossa conversa. Até porque o nosso trabalho tem a ver com agendas, né? Com a agenda, exatamente. Então, de repente, né, quais as oportunidades você tem perdido na sua vida porque você não tem gerenciado o teu tempo e nem se colocado na sua agenda? E se colocar na sua agenda é se priorizar, se cuidar, né? Aproveitar as oportunidades, falar da tua vida, fazer coisas diferentes do teu dia a dia, do teu cotidiano. Então, eu queria deixar esse recadinho assim. Você tem se colocado na sua agenda? É uma boa pergunta. Então é isso aí. Bem-vindos mais um podcast das Gêmeas. Né? O nosso primeiro podcast do ano de 2024. Somente com a Nanda e com a Flávia Cantarelli, que são as irmãs gêmeas. E para começar, já mande esse podcast para alguma amiga, para alguma profissional da área da beleza, para alguém que quer entrar nessa área, para assistir esse podcast. Já coloca lá para te ouvir e, né, para estar sempre atenta às nossas programações. E as nossas redes sociais são @podcast das Gêmeas. Depois tem o @Irmãs Gêmeas, que é do nosso trabalho. E tem o meu podcast, o meu Instagram, que é @Flávia_Cantarelli. E o teu? É @nanda.cantarelli. Isso aí, então são 4 Instagrams com bastante conteúdo, Muito né? conteúdo. E isso é um ecossistema que nós temos na nossa carreira e que todos eles se complementam. Então tem muito conteúdo em todos e nem todos as plataformas ali são iguais, né? Sim. Nós temos o nosso TikTok também, Irmãs Gêmeas, que tem bastante conteúdo lá bem legais. Né? Os nossos Facebooks e lá no YouTube, óbvio, que eu já tinha falado. É isso aí. Que seja um podcast muito bem produzido, com bastante conteúdo, que a gente possa passar aquilo que realmente a gente se propôs a passar. Nós vamos falar de propósito, identidade e posicionamento dentro da carreira. Claro, abrangendo mais a nossa área, que é a área da beleza, mas eu creio que vai servir para muitas carreiras e muitas profissões, né? Sim. E para começar, eu quero falar sobre propósito. Tem um texto meu que eu fiz lá na minha rede social, no Instagram, Flávia Cantarelli, que diz assim: amar o que se faz é um desafio, não é mesmo? Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizendo que era profissional de tal área, que gostava do que fazia, mas não amava. Se você ouvisse um profissional da qual você é cliente falar isso, o que você pensaria? O problema, às vezes, é que estamos numa profissão por necessidade e não por propósito. Você sabe hoje por qual motivo você está nesse mundo? Você sabe por que você faz o que você faz? Você sabe por que está tão infeliz com o que está fazendo? Comece a fazer essas perguntas e busque as respostas. Vivemos apenas para uma vida. Precisamos viver ela dentro do propósito certo. Antes que eu esqueça, sim, eu amo a minha profissão. São 24 anos já. Muitos desafios, muito aprendizado, ensinei muito também e já passei por vários ciclos e mudanças. Agora eu vou começar, hoje nesse podcast, a gente vai começar a contar um pouquinho dessas experiências profissionais que nós vivemos dentro desse propósito. Quem sabe a gente pode te ajudar a você também achar a sua profissão. Então nos acompanhe aqui e fique até o final deste podcast. Que lindo, né? Assim, falar sobre isso, né? Sim. A gente vê que as pessoas muitas vezes elas buscam uma profissão ou elas buscam um trabalho somente para ter aquele recurso financeiro, mas elas não estão com a mente assim projetando lá, né, a longo prazo, né? O que eu quero ser, né? Qual é o meu propósito de vida? O que realmente eu quero para mim, né? Então nós fomos chamados para uma vida de posicionamento. E nós temos aprendido tanto isso, né, Dataia? A gente Sim. sempre foi de se posicionar em tudo na nossa vida, né?
Mas eu creio que agora, muito mais madura, com muito mais experiência, a gente poder passar isso um pouco para as pessoas, assim. E sabe, nisso que tu estava falando, é tão importante, assim, nós como pais, né? Quem é pai e mãe. Olhar para o seu filho, ah, o que ele faz, o que ele gosta, quais são as coisas que ele busca mais brincar, o que ele busca mais ver. Ali pode estar ligado o grande propósito e a grande habilidade que ele nasceu e o talento dele. E quando a gente não observa isso, nós nos tornamos adultos frustrados porque não sabemos ou porque os pais podam a gente naquilo que a gente quer e sonha. Porque às vezes a gente acha, um pai acha que não, isso não é para ti, capaz que tu vai fazer isso. A gente ouviu muito isso, a gente cresceu, a nossa geração muito mais ainda, né? Eu acho que hoje os jovens até buscam mais fazer aquilo que eles realmente gostam. Mas como isso é importante para a gente entender a nossa profissão. Por quê? Nós somos cabeleireiras, né, há 24 anos, mas isso vem já de uma árvore genealógica, né? Quer dizer, nós tivemos isso na família. Sim. Uma tia da nossa mãe que praticamente sustentou a família, né, sendo cabeleireira aqui em Cachoeira do Sul. E uma pessoa que, na verdade, assim, a gente nunca teve muito contato com ela, mas nós herdamos isso, eu acredito, né? Então a gente já tinha esse dom e a gente descobriu isso muito cedo, né? Com 20 anos de idade, nós já sabíamos que nós queríamos ir para essa área, né? Com certeza. E eu contando assim, já continuando assim, contando um pouquinho da minha jornada, eu me lembro que quando eu entrei para trabalhar num salão de beleza, eu creio assim que Deus ele coloca a gente nos lugares certos. Sim. A gente só tem que perceber se aquilo é pra gente mesmo. Então eu fui convidada para trabalhar num salão de beleza muito conceituado aqui em Cachoeira do Sul, no espaço, no Espelho Mágico, né? Através de uma amiga, que elas precisavam de uma recepcionista, eu estava desempregada, eu tinha 19 anos naquela época, e eu fui para lá e fui para ser recepcionista. Só que naqueles primeiros momentos que eu entrei lá e que eu me conectei àquele lugar, parecia que aquilo era a minha essência, a minha vida. Nisso eu gostava de tudo que acontecia, comecei a conversar com as cabeleireiras, com os profissionais que lá estavam, comecei a perceber, a observar o trabalho delas. E eu fui para um curso que elas iam fazer, fora de Cachoeira, por 3 dias. Eu não era nada, eu só era recepcionista, mas eu fui só de tipo, de olho grande, assim, eu tipo assim, eu vou, não faço nada, mas eu vou. Não perdeu a oportunidade. Não perdi a oportunidade. O que aconteceu? Eu nem era nada ainda naquela época, eu era apenas uma recepcionista de um salão de beleza. Só que o que eu vi lá naquele evento, isso faz muitos anos, anos 2000, 2001, por aí. Quando eu entrei naquele evento, que eu vi aqueles profissionais no palco, profissionais famosos da época, não existia rede social, a gente só conhecia os profissionais de revistas ou de televisão. E eu vi eles fazendo tudo aquilo no palco, mostrando o trabalho deles, o talento, com todas as histórias, dando aqueles shows maravilhosos, profissionais do Rio, São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul. Eu olhei, eu pensei para mim mesma, eu quero ser isso aí. Eu quero estar nos palcos. Um dia eu quero ensinar tudo o que eu tô vendo. E eu até me emociono. Porque passou um filme na minha cabeça agora de relembrar essa cena. Tu vê, faz 20 e poucos anos isso. E como isso não pode, a gente não pode perder essa essência do porquê tu entrou para tua profissão, porquê tu buscou ser, né, principalmente quem está na nossa área, porquê tu buscou essa profissão? Porque um dia tu pode se tornar realmente referência na tua área. Sim. E aí eu fui começar a fazer os cursos, comecei a aprender dentro do salão. E 1 ano que eu estava dentro desse lugar, desse salão de beleza, ela mudou de lugar, comprou um novo espaço, botou mais cadeiras e me cedeu uma cadeira para mim começar a trabalhar. Então foi um desafio, mas que eu estava pronta. Sim. Porque eu fui buscar isso antes de eu já ser profissional. Se tornar. Né? Então, A assim, que importância de tremendo, estar assim, que pronto, tremendo né? a gente relembrar essas coisas e saber, assim, onde a gente está aqui agora, ensinando outras pessoas a migrarem para a nossa área ou trazerem a essência e o propósito para dentro da sua área profissional, né? Então, o meu primeiro momento, assim, com o salão de beleza, a minha primeira experiência foi essa. E coisa boa relembrar. É, né? Traz essa. É vida, né? Assim, traz essa emoção. E ver, assim, que tu se preparou e que tu estava pronta, né? Pra quando aquela cadeira ali era pra ti. E a nossa ligação foi exatamente isso, né, Tataia? Quando ela foi pro novo espaço e que ela botou uma loja, eu, na época, era uma boa vendedora. Eu Sim. trabalhava no comércio, eu vendia muito, porque eu sempre fui das vendas. Isso vem do meu avô, assim, italiano, que teve Paterno, negócio, né? então eu sempre fui das vendas. E ela me chamou para trabalhar na recepção e para as vendas me fez uma proposta boa que eu não tive como negar. Uhum. E quando eu comecei também a frequentar, aí a gente sempre frequentou salão de beleza, mas só como cliente, né? Quando eu comecei a frequentar, a trabalhar, aí todo dia eu vi uma colega minha
que trabalhava com mechas e a outra com coloração, e eu me apaixonei. Eu ficava encantada de ver o quanto ela amava fazer aquele trabalho, o quanto ela se dedicava para a cliente naquele momento das mechas, a outra da coloração. Eu ia perguntando as coisas, eu me apaixonei, eu disse, eu quero fazer isso. E foi a mesma coisa. Então, a importância de tu ter alguém que te inspire, né? E que te mostre, assim, que aquilo ali tá dentro, que é uma essência que tá dentro de ti, né? E aí, ali, eu comecei também a treinar. Comecei a pegar amigas, primas, a minha mãe. Acho que até o teu cabelo eu pegava, Sim. final de semana lavava no tanque. Sim. Mas eu treinava, comecei a treinar mecha, até começar a ir para os primeiros cursos e depois me profissionalizar também. E creio que 1 ou 2 anos eu acabei me profissionalizando, né? Porque só de olhar eu fui aprendendo. Mas uma das coisas que fez eu me tornar hoje referência, onde, né, na minha área, foi o treinamento. Eu sempre treinei. Eu sempre peguei pessoas para treinar. Via alguma técnica nova, eu pegava alguém para treinar. Vem cá que eu quero fazer teu cabelo, vem cá que eu quero fazer teu cabelo. Não só pensava em ganhar dinheiro, mas treinar muito para ser boa, ser referência, para ter a clientela necessária para que eu pudesse ser bem remunerada naquilo que eu estava fazendo, né? Tremendo, né? Tu vê, então, primeiro, eu e tu, nós fomos inspiradas por outros profissionais. Sim. Mas por quê? Porque aquilo já estava dentro da gente, né? Deus já tinha dado essa habilidade, esse talento para nós. Depois, a gente buscou, né, as ferramentas e os cursos certos para nos tornarmos as profissionais que a gente queria, né? Sim. Então, já tem 2 insights aí, né? A inspiração e a busca pelo conhecimento. E logo em seguida, a gente conseguiu colocar o nosso próprio salão, né? Foi logo em seguida, assim, a gente abriu nosso primeiro espaço, que se chamava Cabelo e Cor. Eu era o cabelo e tu era a cor, né? Exatamente. E aí, ali foi nossas primeiras experiências como dona de um negócio, sendo que nós não tínhamos muita experiência, né? Não. Então, A gente não tinha experiência, a gente não tinha dinheiro, e a gente foi na força e na coragem. é verdade. E aí muitas pessoas diziam, vocês são loucas, e a gente não era nem trabalhava na área, ninguém nos conhecia. Mas nós éramos as filhas da Vera Ibner. É verdade. Então as pessoas começaram a ir no nosso salão porque nós éramos as filhas da Vera Ibner, as pessoas confiavam, porque a mãe tinha muita credibilidade na cidade. Só que a gente também era esforçada. Sim, muito. E ali a gente botou um negócio devendo um monte, né? Mas aí a gente começou a trabalhar, e o dinheiro começou a entrar, os clientes começaram a entrar. E em questão, assim, de pouco tempo, a gente cresceu muito, né? Mas aí tem um ponto muito chave na nossa vida, nesse momento na nossa vida, que eu acho que é o ponto que é a nossa essência maior, né? Porque antes da gente inaugurar o nosso salão, entrou Deus na nossa vida. É. Que a gente só conhecia Deus de ouvir falar, né? Das pessoas dizerem que existia um Deus, que a gente mal frequentava. Na verdade, a gente não ia a nada. E aí a gente conheceu e nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Foi nesse ano de 2003. E eu me lembro que a gente inaugurou o nosso salão em 28 de março de 2003. E uns 3 dias antes, acho que lá pelo dia 25, a gente aceitou Jesus. Nós já estávamos frequentando uma igreja, né? Desde o final de 2022. Mas aceitamos a nos batizar nas águas, né? E isso foi um ponto-chave, assim, porque eu me lembro que a gente tinha uma irmã na igreja que disse, não, vocês têm que se batizar antes de abrir o salão. Que daí Deus vai abençoar. Vai abençoar. Né? Até nisso Deus foi estratégico com a gente. Por isso que a gente tem que ser estratégico. E isso, mas também isso foi fundamental, porque onde colocou, tinha nós duas, o nosso negócio, e Deus nisso é aonde tudo fez sentido nas nossas vidas, e foi onde entrou o propósito na nossa vida em relação à nossa profissão, né? É verdade. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque as pessoas elas têm que entender. Isso é uma coisa que a gente traz muito nos nossos conteúdos, né, nas nossas mentorias, que não tem como a gente viver nesse mundo sem buscar a nossa vida espiritual. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, assim, nós temos que cuidar do nosso corpo, a nossa imagem, nós temos que cuidar da nossa alma, que é a nossa mente, e nós temos que cuidar do nosso emocional, né? Sim, e nós temos, principalmente, que cuidar da nossa vida espiritual, porque isso vai fazer todas as ligações naquilo que a gente tem buscado. E é isso que fez toda a diferença na nossa profissão até hoje. Porque são 20 e poucos anos já, né? Também de 22 anos, né? Que a gente aceitou, que a gente busca essa vida espiritual e que tudo isso é alinhado na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, né? E foi tão tremendo assim que naquela época que nós tínhamos o Cabelo e Cor, não existia rede social. Não. A gente só fazia propaganda no jornal ou boca a boca. E foi tão legal assim, porque eu só fazia mechas e coloração, não fazia mais nada, não fazia escova, não fazia nada, eu só fazia esses 2 serviços. Não existia progressiva, nada, né? Nada.
E aí eu comecei a fazer aquelas mechas que eram bem marcadas, e eu comecei a pegar a clientela, que eram as estudantes da Ubra. Sim. E aquilo foi um alvoroço, assim, eu fiz numa, que já falou pra outra, que daí já falou pra outra, que já falou pra outra, e já formou uma comunidade. Uma comunidade Elas eram de tudo estudantes, né? estudantes, e É aquilo verdade. foi crescendo, eu comecei a... eu fiquei referência, assim, em muito pouco tempo em mechas É verdade. na cidade, né? E aí criei uma carta de clientes, assim, né? Construí, assim, que foi algo, meu Deus, assim, divino mesmo, assim. E Deus nos abençoou muito, assim, naquela época. Então, pra te ver, assim, ó, eu sempre falo, né? Quando uma cliente elogia o teu trabalho, tu tem que dizer pra ela, o teu maior elogio é você me indicando. É verdade. Indique, né? Peça pra tua cliente te indicar o teu trabalho, indicar o teu serviço. Porque as redes sociais são maravilhosas hoje, assim, ó, eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas, mas o boca a boca ainda ganha em qualquer O situação. marketing de indicação, para É. mim, é um dos maiores marketings que existe. E outra coisa, uma das coisas que fez nós duas sermos referência na nossa área e criar essa marca Irmãs Gêmeas foi esse trabalho que a gente fez. Tu fazia a parte de mechas e eu fazia a parte do corte. Então a cliente ela tinha essa experiência Tem de até hoje, passar, de passar pelas mãos das duas irmãs, É. né? Porque cada uma fazia uma coisa, porque eu não fazia mechas na época, só a Nanda fazia e ela não fazia o corte, só eu fazia. Então a gente criou essa experiência para o cliente e que dava muito certo, porque eu busquei muito uma técnica de corte que eu pudesse fazer um corte que a cliente saísse satisfeita e que ela não saísse só bonita do salão, mas que em casa ela soubesse arrumar. E até hoje eu também consegui construir uma cartela de cliente que não tem, que as pessoas que cortam o cabelo comigo e vão em outro lugar, né? Elas acabam voltando por causa da técnica de corte. Tanto é que eu já dei aula há muito tempo. Muitas alunas minhas também que usam a minha técnica até hoje funciona, né? Então é tão legal isso que a gente trouxe para as nossas vidas. E na época, quando isso aconteceu, não era uma estratégia, vamos fazer assim, assado. As coisas foram acontecendo naturalmente. Fluindo, né? Porque nós fomos buscando isso, tanto o conhecimento técnico e profissional, quanto o conhecimento espiritual para mudar as nossas vidas. Mudar, né? Mudar os nossos comportamentos. Mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, de olhar para o cliente, de olhar para as pessoas, de olhar para nós mesmos. Porque é isso que a palavra de Deus faz, né? A palavra de Deus não é para o outro, a palavra de Deus é para a gente. Para mudar o nosso traz interior. essa transformação de hábitos, De assim, caráter. Porque a gente fala, hoje a gente consegue falar bastante das coisas que a gente conseguiu e dos pontos positivos, porque a gente também passou por muitos pontos negativos, né? Eu me lembro que teve épocas logo que eu comecei assim a trabalhar, que daí eu já tinha uma clientela, que daí tu começa a ficar um pouco arrogante, um pouco soberba, tu já atende só quem tu quer, não atende todo mundo, e a gente quando é muito jovem, a gente é muito assim, né, de falar sem pensar, né? Hoje eu já tenho uma outra maturidade, né? E até nós estávamos conversando sobre isso hoje, assim, né? Vamos falar um pouco das coisas que a gente errou e da que a gente colocou, do que a gente mudou, né? As coisas que a gente mudou dentro do nosso próprio trabalho, para as pessoas também ver, assim, que a gente também teve erros, né? Mas que a gente foi, com o decorrer dos anos, a gente também foi acertando, né? Então, eu sempre falo, assim, quando eu falo para as pessoas hoje o tipo de pessoa que eu era, elas não acreditam, né? Elas não, tu não, né? Nanda, tu não era assim. Eu digo, não, eu era. Eu era essa pessoa, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa orgulhosa, eu era bastante egoísta, eu sempre achava que eu era boa, né, e tal, e não era muito de repartir. Sempre fui queridinha de ajudar, assim, mas eu tinha, assim, esse meu lado meio soberbo, assim, né? E até com as clientes, às vezes eu era assim, de Tu falar. não levava desaforo Não pra leva casa. desaforo pra casa, quer fazer comigo fácil, não quer procurar outro, tipo, essas coisas, assim, que com o tempo a gente vai amadurecendo, né? E teve uma situação, assim, que Deus entrou na minha vida em relação ao trabalho, foi que eu nunca errei um cabelo. Nunca, assim. Eu posso dizer assim, a pessoa pode não gostar, de repente, do resultado. Mas o cabelo sempre vai ficar bem feito e com excelência. Mas teve uma única vez eu errei um cabelo. A cliente foi por indicação de outra. E ela queria a mecha igual. E na hora que eu fui fazer a mecha, quando eu fui botar uma mecha escura, não sei por cargas d'água, eu botei uma cor, o 2, que é um preto assim, junto. Eu não tinha visto. Com mecha clara. Quando eu fui tirar a mecha, Ficou cinza. a mecha dela ficou cinza azulada. Senhor. Nunca tinha acontecido, nunca foi. E até hoje essa foi a única vez. E eu tive que dizer pra cliente assim que nós ia ter que escurecer o cabelo dela. Eu nunca vou me esquecer que eu fui pra igreja, eu orei, eu me ajoelhei, eu só dizia, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A mulher veio loiríssima, ela só queria umas mechas escurinhas, e eu deixei o cabelo dela de outra cor.
e agora eu vou ter que escurecer. E ela foi tri de boa, assim, ela aceitou, não, tudo. Eu fiz uma proposta, então eu vou escurecer teu cabelo de cor natural, e aí nós vamos começar a fazer as mechas de novo. E aí ele ia ficar exatamente como ela queria. Só que até então eu tinha errado, teria que fazer todo o processo. Mas eu me lembro que eu fui pra igreja, eu orei, eu pedi oração, eu pedi ajuda, eu fui pro joelho. Eu disse, Deus me ajuda nessa situação, como é que eu vou sair disso? Eu nunca errei. E dessa vez eu errei. Eu não sei se ela falar pra todo mundo na cidade que eu errei o cabelo dela. Né? Que má fama que eu iria ficar. No fim, deu tudo certo. Deus me ajudou, ela também foi super gente boa na época. E no final das contas, o cabelo dela ficou exatamente como ela queria, sabe? Então tem erros que vêm pro bem. Sim. Mas eu tive que ter a humildade de reconhecer e de me colocar à disposição de dizer pra ela, eu vou fazer o teu cabelo até ele ficar bom, sem te cobrar nada. É. Então essa foi assim, foi a única experiência de erro que eu tive assim, graças a Deus até hoje, sabe? Sim, e tu sabe que essa questão... Mas Deus teve que estar nesse negócio, gente. Não foi só o meu conhecimento, Sim, assim. e tu vê que interessante que é, né? Na verdade, os erros que tu coloca é sobre como tu era no teu comportamento e a forma de agir, né? E também na parte técnica, porque nós somos seres humanos e a gente falha, né? Na nossa mentoria, que a gente tem Carreira com Propósito, a gente fala muito sobre soft skills, que são os comportamentos e as habilidades que a gente tem. Hoje, qualquer profissional, em qualquer área e empresa, eles podem até ser contratados pelo bom currículo deles, mas eles são demitidos pelos maus comportamentos. E isso é uma coisa que a gente tem que buscar muito na vida da gente. Melhorar como pessoa, como seres humanos, né? Buscar essas habilidades, mudar a mentalidade, começar a buscar e ouvir pessoas que estão em outros níveis. Porque nós não podemos ser mais essas pessoas que eu sou assim e não mudo. Eu aprendi desse jeito e não aprendo mais de outro. Então nós temos que ser pessoas que queiram aprender sempre, né? Treináveis, como a gente fala, pessoas treináveis. Nós temos que ser pessoas que a gente tem que olhar para o próximo, entender também o porquê ele está se comportando daquela forma. Eu trago muito para a minha vida e sempre falo até para as clientes, para as pessoas que trabalham comigo, a gente tem que buscar entender sobre temperamentos, que é sobre os temperamentos que existem no ser humano, que eles são 4 tipos. Eu não vou especificar nada aqui, você que está ouvindo aí, busque isso na internet. Nós temos que buscar conhecer do nosso temperamento e conhecer sobre todos os outros, porque quando tu conversa com uma pessoa, de cara tu já vê que temperamento ela é e tu já sabe como agir com ela. Porque as pessoas, elas têm comportamentos diferentes porque elas são seres humanos diferentes. Nós somos gêmeas e somos totalmente diferentes. Totalmente. Apesar de buscarmos as mesmas coisas, somos seres humanos diferentes, né? Então, isso é muito importante. Então, dentro da nossa área da beleza, o maior problema dos salões de beleza hoje, e isso agora eu falo até para os donos de salão, é o mau comportamento dos profissionais autônomos. As pessoas, elas vão para lá porque elas não têm sentido na vida, vão para lá, trabalham de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, atendem as clientes de qualquer jeito, falam de qualquer jeito, comem no espaço de trabalho, fazem coisas terríveis e são coisas que eu não estou falando que eu ouvi, são coisas que eu já vivenciei e muitas vezes até eu já fiz. Com certeza. Falar coisas indevidas no espaço de trabalho, falar coisas para clientes que não tem nada a ver com aquilo que ela precisa ouvir de ti. Né? Porque aquele é o momento dela. Então, isso são erros que a gente comete e como a gente precisa buscar melhorar isso. Eu tenho visto muito hoje nas redes sociais profissionais da área da beleza convidando pessoas para irem para a área para ganharem muito dinheiro. Então, esse é o maior objetivo das pessoas e eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que eu calculava por cada corte de cabelo que eu fazia. A minha mente era ligada só nisso. Quando eu trabalhava, minha agenda estava cheia, eu já sabia quanto eu ia ganhar. E aquilo era o meu objetivo e a minha meta. Até que aquilo cansa, tu vira uma pessoa escrava disso. E eu comecei a buscar mudar essa minha mentalidade. Hoje eu entendo que não. A minha profissão ela tem que ter um propósito. E cada atendimento ele tem que ser único. E o dinheiro é a recompensa do meu trabalho. Então eu tenho trazido muito isso para a minha vida e para as pessoas que trabalham comigo, né? Então como a gente tem que mudar todas essas áreas do comportamento e a parte técnica. Eu também já tive erros na minha profissão, na minha parte técnica. Eu não me lembro assim de muitos fatos, mas eu me lembro de um fato que foi uma coisa que me constrangeu muito. Nós tínhamos já o Espaço Irmãs Gêmeas aqui em Cachoeira e uma menina ia fazer mechas e cortar o cabelo pela primeira vez com a gente. E quando ela entrou no salão, ela tinha o cabelo comprido, praticamente natural, ela queria só fazer uma morena iluminada e ela ia tirar só as pontinhas. E geralmente quando a gente faz esse trabalho, que a pessoa quer fazer uma mudança muito grande de mexer no corte de cabelo, a gente corta antes para depois fazer as mechas. Esse é o trabalho que a gente ensina, até nos nossos cursos, né? Então a importância do corte ser antes ou ser depois da mecha.
E quando eu fui cortar o cabelo dela depois que ela fez a mecha, porque ela não queria mexer no cabelo, ela disse que ela queria dar uma repicada no cabelo. E aí, Nos que pegou foi o surpresa. maior erro. Eu acabei tentando fazer que eu não tirasse as mechas. E o cabelo dela ficou muito ruim. Ficou muito ruim, não o corte ficou ruim. Eu praticamente tirei as mechas do cabelo da cliente. E eu me lembro que no outro dia ela ligou pro salão dizendo que não tinha gostado. A gente acabou devolvendo o dinheiro. E eu disse pra ela: deixa a gente arrumar o teu cabelo então. Nos dá a oportunidade de arrumar o teu cabelo. Né? De repente fazer as mechas novamente, porque o corte já Sim. estava feito. E ela não aceitou. Então foi uma coisa assim que me constrangeu muito, assim, de como a gente tem que conversar com a cliente, entender exatamente a proposta que ela quer para que a gente não erre nesse ponto. Sim. É. E, então são experiências que a gente tem assim dentro da área de comportamento, né? Mudança Como de saber mentalidade lidar, e né? parte E como técnica. saber lidar, assim, né, com aquilo que tu estava falando sobre hábitos, assim, e comportamentos, né? Eu até tenho uma frase que que eu escrevi aqui no meu, que eu deixo assim, algumas coisas anotadas para eu ler, para que eu não possa, para que eu venha ler todos os dias, para que, né, aquilo influencia na minha vida. Seja intencional. O que você lê, ouve, assiste, influencia o que você faz. Então, é exatamente isso, assim, né? É aquela frase que todo mundo sabe. Você é a média das 5 pessoas que você convive. E isso dentro da nossa área é muito importante. Muito. Porque às vezes dentro do teu espaço de trabalho tu tem pessoas cultas, pessoas que te influenciam a ser maior. Aí tu chega dentro da tua casa, as pessoas que estão junto contigo não estão buscando a mesma coisa, né? Então a nossa profissão, aquilo que tu está escolhendo para tua vida também tem que estar ligada às pessoas que tu convive dentro de casa, fora de casa, né, com os colegas de trabalho, para que as coisas sejam alinhadas. Senão uma coisa vai ficar bem e a outra não, né? Então a gente tem que buscar, assim, a gente não consegue mudar hábitos e nem comportamentos se a gente não busca conhecimento, se a gente não busca ler, se a gente não busca ouvir e assistir coisas que fazem sentido pra gente. Então, qual hábito você precisa mudar? Busque sobre isso. Quais são qual o comportamento que eu não tenho gostado ou que incomoda algumas outras pessoas? Eu tenho que buscar ler sobre isso e como fazer para que eu venha mudar. Então, não precisa ser uma outra pessoa, mas tem coisas que a gente realmente precisa mudar, né? Que a gente precisa ser pessoas que influenciam. E é tão interessante porque nos lugares que eu e a Flávia a gente trabalha, como a gente muda a vida das pessoas. A primeira coisa que eu percebo é o vestir. Eu não sei o que é, assim. Porque eu vejo que as pessoas começam a ver que a gente gosta um pouco de se arrumar e tal, e logo ela já começa a ficar inspirada. Daqui a pouco é a forma de se comportar. Daqui a pouco elas já querem começar a ler as coisas que a gente está lendo. Então, isso são vários lugares que a gente foi que a gente sempre deixou um pouco de marca da gente, né? Isso. E influenciamos de uma forma muito positiva. Principalmente esse nosso lado cristão, né? Sim. De orar e de conhecer Deus e de fazer que Deus, ele faz as coisas na vida da gente, que a gente tá numa situação difícil, só Deus para nos ajudar. Isso sim é uma coisa que a gente também influencia muitas pessoas. Então a gente tem esse poder de influência. E às vezes tu não percebe que tu tem esse poder de influência. Tu tem muito poder de influência dentro do lugar que tu está. E aí tu tem que trazer isso como um ponto positivo para ser uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez, né, com mais coisas assim para poder realmente ver assim, não, eu preciso ser assim porque aquela pessoa se inspira em mim. Ontem eu até li uma frase sobre isso, né? Às vezes você vai ser uma pessoa que alguém vai chegar para ti e vai dizer por causa de ti eu não desisti, por causa daquilo que tu falou, eu coloquei em prática. E isso é legal, a gente não sabe. Eu nunca me esqueço que 2 pessoas trabalharam com a gente aqui em Cachoeira, elas disseram assim: vocês têm assim consciência de quem vocês são aqui, do que vocês são para, né, para as pessoas, o que vocês representam para elas? Eu disse: não, você não tem ideia. Legal, né? E Eu acho que esse ponto que tu tá falando é muito importante pra gente falar sobre, principalmente para os donos de salões de beleza, para as donas, para as pessoas que estão como líderes dessa profissão e desse nicho, né? A gente já teve a gente já teve nos dois lados. Nós já fomos autônomos que trabalhávamos para os outros, e hoje a gente faz parte disso, e já tivemos o nosso negócio. Como que seria, assim, para o dono de salão entender qual é o posicionamento dele, qual é a identidade que ela tem que ter dentro do seu espaço, pessoas que têm salão de beleza, estética, né, barbearias, né, donos desses espaços para influenciar os seus profissionais. Porque como somos profissionais autônomos, não temos vínculo empregatício, então daqui a pouco a gente não se vê ali como dono. A gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, o lugar não é nosso, azar, né? Como tu acha, assim, Nana, que acho que tu é uma pessoa mais certa para falar sobre isso, que teria que ser um posicionamento de um dono de salão de beleza, de estética e até de uma barbearia. Porque a barbearia é muito ligada, é muito parecida com a nossa área. Né? Eu acho interessante a gente falar também.
Eu acho que todo líder, ele leva o seu colaborador para o lugar que ele já está. Primeira coisa. Ele não Precisa fazer ele isso, não né? é competitivo, ele é colaborativo. Ele tem que ter a visão, ser visionário em relação de ver essa pessoa tem esse potencial, ele pode ter esse crescimento e tentar investir no seu colaborador. Eu acho assim, que todo líder, todo verdadeiro líder tem isso. Se ele já está numa posição, ele quer que todos estejam como ele está. Verdade. Porque ele não fica naquele pensamento assim, ó, aí se a fulana ficar maior que eu. Não. Ele quer que a pessoa seja até mais que ele. E como a gente já Verdade. teve negócio, a gente foi dona, eu creio que hoje a maioria das pessoas que trabalharam com a gente, tanto no Cabelo e Cor como no Espaço Irmãs Gêmeas, hoje todas as pessoas elas têm o próprio negócio. É verdade. Ninguém Foi é nosso maior empregado. incentivo. Ninguém é empregado. Quem trabalhou com a gente, ninguém hoje é empregado. É Ele verdade. tem o seu próprio negócio. Então isso aí está mais do que confirmado do que a gente leva as pessoas para esse nível. É. Vão realizar sonhos, criem metas, vão atrás daquilo que desejam, não fiquem parados, vão buscar conhecimento, querem mudar de vida, vão atrás disso. Isso o líder faz isso, né? Uhum. O líder quer que todo o seu colaborador não esteja passando por problema financeiro, não esteja passando por problemas. Tu não é um salvador da pátria, mas como que eu posso resolver para que o meu colaborador não esteja passando por uma situação difícil? Quero que ele ganhe tanto quanto eu, quero que ele tenha uma vida tão boa quanto eu estou tendo. Isso é muito importante para um líder, ter essa cabeça e essa mentalidade. Muda o sistema do funcionamento do lugar, né, do espaço que ele tem, muda a vida das pessoas, incentiva as pessoas, elas têm... Eu vi, né, a gente sempre ouviu da Flaviane Bonel, que é uma grande empreendedora, ela dizia, eu quero que as pessoas que trabalhem comigo levantem de manhã e pensem, hoje eu vou ir trabalhar, porque eu amo o lugar que eu trabalho. Porque é muito ruim tu levantar de manhã e pensar, que saco eu vou ter que ir para aquele lugar trabalhar. Então, se você está pensando assim, você precisa de muita mudança. Muito. Você precisa ter propósito de vida e saber o que você está fazendo nessa terra, né? E se tu é dono de um salão de beleza, estética, barbearia, Seja pense esse sobre líder. isso. Busque ser esse líder, né? Porque quanto maior for as pessoas que tiverem dentro do teu negócio, que estejam buscando tanto quanto tu, todo mundo sai ganhando. Porque não adianta, por exemplo, eu ser dona de um negócio, só eu ganho e ninguém mais ganha. Ou ganho qualquer coisa e tá bom. Não. Todo mundo tem que estar produzindo muito, trabalhando muito, mudando as suas vidas. Porque salão de beleza, assim como tem uma linguagem na barbearia que eu acho muito interessante, barbearia muda vidas. E começa primeiro pela vida do barbeiro, né? Porque foi uma profissão que cresceu muito nesses últimos anos. Então, as pessoas, elas mudam de vida. Nós, profissionais autônomos, nós podemos mudar a nossa vida, a vida da nossa família. Mas nós temos que buscar isso, né? Sim. Eu acho que o recurso mais poderoso que nós temos hoje são as nossas emoções. Porque nas emoções que está tudo está ali. Eu ouvi uma vez um cara falar que a guerra ela só começa por causa das emoções, um divórcio ele só começa por causa das emoções, né? Brigas, tudo, né? Um relacionamento, tudo vem através das emoções. Tanto da parte boa quanto da parte ruim, né? Exatamente. E o dinheiro ele é emocional, né? Então, se nós estamos não tendo bons recursos, se as pessoas que trabalham comigo, elas estão passando por dificuldades financeiras, porque eu acho que dentro da nossa área, assim, o que a gente mais ouve é o problema financeiro. Isso é fato. Tudo está nas emoções. O que você tem feito como líder para que essas pessoas possam ter bons recursos, para que essas pessoas possam ter uma cura nas suas emoções? Qual é o trabalho que você desenvolve pessoal com elas? Não é só dar o técnico, o emocional, esse lado emocional, né? Esse lado pessoal, ele tem que ser muito bem trabalhado. E nós fazíamos muito bem isso aqui, né, Tatayana? Sim, no nosso espaço, né? Nós fazia mensalmente palestras, trazia pessoas com experiências, pessoas que já tinham passado por situações, com experiências na sua profissão para falar com as nossas colaboradoras, para falar para nós mesmos, né, as experiências que elas tiveram. Isso fazia a gente crescer, isso dava um up, né? Isso traz uma mudança de vida. Então, o recurso mais poderoso que hoje você tem, eu tenho, dentro da nossa profissão, dentro do lugar do nosso trabalho, dentro da nossa casa, são as nossas emoções. E como você tem cuidado delas? Como tu tem cuidado das tuas emoções? Você tem que estudar sobre isso. O que são as emoções? O que faz eu ficar irada? O que faz eu ficar feliz? O que faz eu ter satisfação? Isso vem das emoções. É verdade. A gente precisa ter conhecimento disso. E lendo sobre temperamentos, conhecendo sobre isso, você vai ter esse conhecimento. Como que eu faço para conviver com a Tataia? Como que ela faz para conviver comigo? Como eu faço para conviver com a fulana? Ela é desse jeito. Para aceitar as pessoas como elas são. Porque um ponto muito importante, às vezes, um profissional, tecnicamente, ele nem é tão bom. Mas se ele é uma pessoa que ele
acolhe, que ele gere experiência, que ele tenha uma boa conversa, o cliente vai ir até ele por causa dessa questão que ele tem, né? Dessa habilidade dela. E às vezes a gente nem é muito bom, né? No que a gente faz. Mas a gente é bom nisso. Mas quando a gente é bem sucedido, a gente sabe receber, a gente sabe celebrar e a gente sabe repartir. Não é Isso verdade? é importante, né? É importante. E a gente quer falar para vocês assim sobre todas essas coisas que nós conversamos aqui. Às vezes a gente pensa assim, mas isso não tem nada a ver com o salão de beleza. Tem tudo a ver, porque a beleza ela começa de dentro, né? De dentro para fora. Como eu, uma profissional que corta o cabelo, você é uma pessoa horrível, mal-humorada, sabe? Eu não vou Reclamona, fofoqueira. reclamo exatamente. Como que eu vou ser essa profissional? Não, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Eu não vou estar eu não vou estar sempre 100%. Mas eu tenho que tentar estar. E, inclusive, o cabeleireiro tem muito, inclusive manicures, toda a área, assim, que tu toca na pessoa, toca no cliente, que ele fica, no mínimo, a pessoa fica meia hora contigo, sempre tem, todo mundo fala, ele não deixa de ser um psicólogo, né? É verdade. Então, porque ele sempre tem uma palavra pra falar, a cliente sempre abre o coração, então tu tem que estar preparada, tu tá pronta pra quando receber uma pessoa que ela chega lá desanimada. A gente teve uma palestra agora com aquela famosa Gui Oliveira, o trabalho dela começou contando histórias, as pessoas chegando na cadeira dela contando histórias. E através da história daquela pessoa, ela fazia a transformação. Ela ficou famosíssima. Hoje ela é uma Uma referência. referência. Isso Transformação acontece- às cegas isso ela acontece- faz. Isso não acontece só no espaço dela, só porque ela é famosa, porque ela tem 7 milhões de seguidores. Isso acontece no teu espaço quando é só tu e teu cliente. É. Quando você tem só 100 seguidores. E tu pode ser uma pessoa que transforma vidas. E é isso que a gente traz o nosso Carreira com Propósito, né? Nós criamos o Carreira com Propósito por isso. Para te trazer o propósito para a tua área técnica, para a tua área pessoal e para que realmente tu seja uma profissional de excelência. Mas não somente, às vezes tu não quer ser referência, mas tu só quer ter o teu lugar, tá ali, né? Tá tudo certo. E quem quer ser referência também tem que buscar todas essas coisas para que tu realmente se torne essa profissional referência. Mas não adianta tu ser um bom profissional se antes tu não ser um excelente ser humano. Isso é muito já explicado, né, por grandes players aí do mercado. E o Carreira com Propósito, a gente trabalha esses pontos: propósito, identidade e posicionamento. E eu queria agora que a Nanda falasse um pouquinho sobre posicionamento. Tá tudo ligado, né? Esses 3 pontos. Mas o posicionamento, porque como tu se tornou referência e como tu criou a tua hashtag Fábrica de Loiros dentro das redes sociais, eu acho que é um ponto muito importante da gente falar dentro do posicionamento. É isso, essa hashtag Fábrica de Louros, assim, todo mundo conhece, né? Eu creio que eu sou assim, eu sou a parte bem, eu sou a mente criativa das Irmãs Gêmeas. Sim, ó, vamos especificar aqui. Nós somos 2 pessoas, tá? Eu sou a razão, ela é a emoção. Ela é a parte criativa, né, do negócio, e eu sou a parte mais comportada, né, que gerencia. Né, tu é a ativa, eu sou a passiva, né? Vamos falar dessa forma. Então, assim, eu comecei a trabalhar no FB Fashion Hair, e logo depois, a Flaviane abriu lá o FB Center. E tinha muitas pessoas fazendo mechas e era o que eu gostava de fazer. Só que quando eu trabalhava lá no Cabelo e Cor, era eu e outra que fazia. Muito poucas pessoas. Só que lá em 2012, 2011, 2012, quando nós estávamos já no FB Center ali, que a gente foi quando... Quero contar essa história quando surgiu, essa ideia que eu tive. Eram muitas pessoas que faziam. Eram muitas profissionais. E Cachoeira tem profissionais excelentes. Assim como assim, tá entrando hoje. Eu sou uma profissional que eu indico a outra. E eu sei quem eu indicar e quem eu posso indicar. Porque aqui tem muitos profissionais. Isso é muito importante, o profissional indicar o seu concorrente, entre aspas, porque eu não acredito nele. A gente não acredita em concorrência, né? Mas assim, só pra fechar aqui. Naquela época, entrar para a área de mechas, né, ser mechista, colorista, era que nem hoje na área de sobrancelhas e cílios, né? Foi assim um estouro, né? Um estouro, 2010, 2011, 2012 ali. Todo mundo queria fazer, então eu já fazia há muito tempo, mas ainda estava começando nas redes sociais. Então, em 2012, eu criei meu Instagram, que hoje não é o que eu tenho hoje, mas foi o que eu tinha antes. E eu comecei a ver, todo mundo postava foto, eu comecei a tirar foto. Inclusive, eu não tinha celular na época, aí eu ganhei de presente um celular melhor, que isso é importante. Tinha celular, mas não era desses que... Não era, tudo era assim, a gente olha as fotos e até pensa, meu Deus, como é que eu postava isso? Mas tudo é uma evolução, né, gente? Graças a Deus. E aí todo mundo postava foto, e um dia eu tava em casa pensando, mas eu queria ter eu precisava ter assim, eu postar minha foto, a pessoa olhar pra foto e dizer, essa foto é da Nanda, esse cabelo é da Nanda. Por que eu vou contar isso? Porque uma vez eu recebia muitas fotos de cabelo no meu celular.
E uma vez eu fui postar umas fotos minhas no Facebook e acabei postando uma foto que tava no meu celular e que era de outra profissional. Só que tava no meu celular, eu não sabia se era eu que tinha tirado. Botei umas quantas fotos e a pessoa me chamou, sabe, pra dizer, olha, aquela foto que tu postou fui eu que fiz aquele cabelo. Guria, foi uma experiência ótima. E eu falei, capaz, mas pior que eu nem vi, porque eu tinha postado acho que umas 10, 12 fotos juntas, assim. Eu falei pra ela, mas se tu quiser eu posso postar, me retrato e falo que foi tu e que foi um erro meu, não tem problema nenhum. Ela disse, não, bem capaz, só tira a foto, daí eu tirei. E aí eu comecei a pensar sobre isso, não, peraí, se nem eu tô mais reconhecendo o meu trabalho, eu preciso ter algo que eu te faça reconhecer o meu trabalho. Sim. Daí eu comecei a pesquisar na internet, né? Gente, o Google é o melhor lugar, né? Comecei a pesquisar, e eu olhei assim, ó, fábrica de penteados. E na hora me veio, cria hashtag fábrica de loiros. Cria isso, porque eu fazia muita mecha. Era muita mecha, não era pouca. A minha meta era bater sempre 250, 300 mechas por mês. Esse era o meu objetivo e eu, graças a Deus, eu alcancei. Hoje eu já não trabalho mais assim, né, gente? Porque depois que tu passa daquela Já para outro nível. fase, tu vai pra outro nível e tu já não quer mais, né? Daí tu volta lá. Não, agora eu posso, né? Dá uma trabalhar descansada. mais e trabalhar menos. Mas aí eu criei vou botar hashtag fábrica de loiros e comecei. Postava e botava hashtag fábrica de loiros. Comecei a fazer, na época que hashtag tu botava lá, aquilo viralizava, né? Sim. E aquilo bombou, assim, ó, bombou. Eu conheço pessoas hoje que dão palestras sobre posicionamento e fala de mim, da minha irmã, do hashtag fábrica de loiros. Sim. Eu conheço pessoas que fazem isso hoje, que falam de nós. Hoje eu já não uso mais tanto, porque hoje eu já tô no outro nível. Hoje eu já não fabrico um monte de mechas. Hoje eu faço mechas com identidade, porque eu já faço mais personalizado. Eu atendo uma cliente que outra. Então hoje eu já tô no outro nível. Então hoje o meu hashtag é hashtag mechas com identidade. Mas o hashtag Fábrica de Louros, ele surgiu assim, por uma necessidade das pessoas olharem para aquela foto e dizer, é irreconhecível, esse cabelo foi a Nanda que fez. Então esse foi assim, essa ideia que eu tive. Mas também buscando, né, indo lá pesquisar para ver, ter a criatividade, ver o que poderia pegar. É muito importante tu na tua área, tu ter algo que se destaque, Sim. né? Como a gente viu lá na palestra que a gente fez. Tu tem que ter eu não sei se ela usou uma ferramenta que ela usa da capa, qual é o nome que ela falou mesmo. Ela tem que ter um instrumento. Não é um instrumento que ela falou, mas é mais ou menos isso. Tem que ter algo que vai fazer tu se diferenciar. É. Então, o meu foi o hashtag Fábrica de Loiros. E realmente, foram anos assim que isso alavancou a minha vida, alavancou minha carreira, alavancou tudo, assim. Eu já nem era mais conhecido como Ananda Cantarelli, a gêmea da Flávia era só, eu vou lá na Fábrica de Loiros. Até as pessoas perguntavam, vocês só fazem loiras? Né? Loiros, achava que eu nem fazia mais morenas, né? Não, eu fazia todos os tipos de cabelo. Não, então isso é posicionamento, né? Isso é só um exemplo sobre posicionar. Porque eu já tava ficando igual. É. E eu sempre fui desde criança, eu nunca queria ser igual, já era, né? Eu já tinha uma igual a mim. Então eu sempre queria me destacar em algo diferente. E era no meu vestido, no meu cabelo, e alguma coisa, assim, eu sempre queria ser. Então, na minha profissão, eu usava. Por isso que a gente busca essa coisa da infância sempre nas nossas mentorias. Busca lá atrás, o que tu sonhava ser? No que tu era bom? O que fazia tu se destacar como criança? Porque criança sempre tem umas ideias ótimas, né? É verdade. Então é isso, é posicionamento, né? E isso tudo tem a ver com identidade, né? E não é identidade RG, né? É a tua identidade, quem tu é como pessoa, a tua essência, o que tu tem buscado, como as pessoas, quando te olham ou quando falam de ti, o que elas pensam de ti, né? Porque o que as pessoas pensam de ti não é o que a gente pensa da gente. E eu já ouvi dizer que as pessoas geralmente te enxergam 10 vezes mais do que realmente tu é. Pra te ver assim o nível, o padrão, né? E o potencial que a gente tem, né? Às vezes a gente não acredita na gente. E sobre o propósito. O propósito é sobre por que tu faz o que faz. Propósito, existem muitos tipos de propósito. Nós nascemos para um propósito. Deus nos colocou aqui por algum motivo, né? Você sabe por qual motivo? Tu tá trabalhando na área da beleza, tu sabe por qual motivo tu tá ali? Então, isso é importante a gente saber para a gente alinhar essas áreas para que tudo fique conforme realmente a gente quer. Porque a gente só vai conseguir construir uma carreira, a gente só vai conseguir cumprir aquilo que a gente quer, trazer recursos para nossa família, realizar sonhos, né? Fazer coisas em outros níveis quando a gente tem tudo isso alinhado. O nosso propósito, a nossa identidade e o nosso posicionamento. E isso é em tudo, né, na vida da gente. E principalmente as pessoas que estão nessa área da beleza. Porque hoje é uma das áreas que mais cresce no mundo. A gente foi num evento em Porto Alegre, assim, que nós falamos com pessoas referências, assim. Hoje, tu não precisa somente fazer um trabalho.
teu ecossistema pode ser muito extenso. Tu pode oferecer mentorias, tu pode dar cursos, palestras, tu pode vender um produto com a tua marca. Hoje é muito fácil tu criar o teu próprio produto, porque tem empresas que fazem E é isso. interessante a gente falar sobre marca também, porque eu nunca fui a fulana do espaço tal. Eu sempre fui a Nanda Cantarelli ou as Irmãs Gêmeas. A gente Sempre, nunca né? foi do espaço. Ou a fulana de tal trabalho, porque a gente sempre falava que as pessoas eram reconhecidas o sobrenome delas passava a ser o nome do lugar que elas trabalhavam. Hoje não é mais assim. Hoje você não pode ser mais a fulana do espaço tal. Hoje você tem que ser a fulana, o teu nome, o teu sobrenome. Isso é se posicionar, isso é fazer e formar a sua marca, né? Isso é muito importante, né? Assim, as pessoas terem esse cuidado e buscarem isso. Eu não quero mais ser ligada à empresa tal, eu quero ser a fulana, a fulana. E é importante também a gente buscar essas pessoas o que a gente faz, a gente buscar as pessoas que são referências na área, né? Aquelas pessoas que tu se identifica, porque todas elas tiveram viradas de chave. Sim. Nós ouvimos muito isso, né? Nós assistimos profissionais da área hoje que são topo no Brasil, e todas elas tiveram uma virada de chave. Nós tivemos essa virada de chave, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas pode concluir. Eu acho que tu podia falar um pouco, Tataia, também sobre isso, sobre a forma como tu é usada assim para dar conselhos para as pessoas e como tu impulsiona elas pro propósito e para aquilo que elas têm, que tu consegue ter essa visão de olhar para a pessoa e dizer, tu pode fazer isso, tu tem esse dom. Acho que falar um pouco, né? Tu sabe que... Já fechamos 45 minutos. Tá. Nós já estamos finalizando. Vocês têm Tá. Sim, bastante tempo. tá ótimo. A gente vai passar um pouquinho. Então, primeiramente, assim, quando a gente descobre para qual motivo a gente está aqui, isso é importante. Eu descobri isso na minha vida quando eu entendi quais eram os meus ministérios espirituais. Então, quando eu fui chamada assim para a vida da igreja, né, da igreja onde eu frequento, eu tinha 2 ministérios, que era de pastor, né, que não é ser pastor de uma igreja, é diferente de ser presbítero. O pastor é aquele que apacenta. E o ministério de mestre, aquele que ensina. E quando eu era criança, o meu sonho era ser professora. Eu dizia que eu sonho em ser professora, eu quero usar óculos e escrever no quadro. Isso era uma coisa que quando criança eu era isso. Só que eu não fui ser professora dentro de uma sala de aula. Mas quando eu entrei para a área da beleza, depois eu fui professora na minha área, né? Eu ensinei pessoas a fazerem o que eu faço. Então eu consegui trazer o meu ministério para dentro da minha profissão. Isso é um ponto muito importante. Então, por que as pessoas eu consigo identificar essas coisas? Porque eu tenho um ministério dentro de mim dado por Deus. Quando eu nasci, Deus me deu essa habilidade e esse ministério. Então, eu sou mestre, eu ensino as pessoas, eu tenho muita facilidade de ouvir, porque eu sou a pastora, então eu sei ouvir, e assim como eu sei ensinar. E isso é um dom que eu tenho muito grande. Então, assim, muitas pessoas que já chegaram até mim, principalmente clientes, assim, quando elas conseguem se abrir, eu consigo perceber e entender o momento que ela está na vida e o que ela precisa fazer para sair daquele momento. Né? Então, eu trago isso muito forte nas nossas mentorias. A gente não faz nenhuma mentoria com nenhum profissional sem antes passar pelo mapeamento profissional, que a gente chama. O que é esse mapeamento? É onde a gente vai ter uma conversa de mais ou menos 2 horas. Nós vamos fazer as perguntas certas para ti, né, que é da área da beleza. A gente trabalha especificamente para profissionais da área da beleza. Por enquanto é para essa área que a gente trabalha. E ali nós vamos entender o momento que tu está profissionalmente e alinharmos tudo para que fique conforme realmente tem que ser. Por quê? Porque hoje a gente busca muitas coisas. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer assado, eu quero não sei o quê. E aí a gente acaba não fazendo nada. Então eu consigo ter essa percepção de entender o que a pessoa está fazendo, saber dar os conselhos certos. Eu faço muito isso com os meus filhos, né? Então eles são meus primeiros mentorados, né? Eu sou a primeira mentora dos meus filhos, então dentro da vida deles. Então, eu trago muito isso nas minhas mentorias com as minhas clientes e com as minhas colegas de trabalho. Mas o primeiro momento chave assim que a gente entende é quando a gente entende os nossos ministérios. Isso é muito importante, né? E eu acho que contigo também não deve ser muito diferente, né? Assim, Mas a virada de chave é isso, assim, é quando a gente consegue... O meu perfil é bem outro, né? Sim. As nossas viradas de chave... Eu já gosto de dizer para as pessoas o quanto elas têm que se cuidar, o quanto elas têm que... Vai se arrumar, vai se gostar. Eu gosto dessa parte, assim. E de realizar sonhos, né? Realizar sonhos, assim. Eu sou fascinada, assim, com a questão vai atrás dos teus sonhos, né? Alinha eles com Deus e vai atrás daquilo que tu realmente deseja, daquilo que tu realmente quer, né? Assim, eu gosto muito de falar sobre isso, assim. Mas eu sou muito, assim, da aparência, né? Um pouco da aparência, assim. As pessoas, às vezes elas são bonitas, elas não se cuidam, elas não fazem uma caminhada, elas se alimentam mal. Eu já fui essa pessoa.
A gente se alimenta mal, a gente come qualquer coisa, a gente trabalha várias horas por dia e não se prioriza. Então hoje, né, com mais maturidade, assim, eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de ser diferentona, assim, mas hoje eu tô mais voltada pra mim, assim, nesse sentido disso, eu vejo que inspira as pessoas também, né? E é importante a gente trazer essas coisas para a vida da gente também, para nós se amar, para a gente se amar o que a gente faz, isso é importante também, né? E essas viradas de chaves que a gente tem na vida, porque a gente ouviu muitos profissionais falando sobre isso, né? Tipo assim, será que a gente está pronto para aquilo que a gente quer? Eu tenho um sonho, eu estou trabalhando para isso, mas eu estou pronta para quando acontecer. O de repente de Deus é esse. Até na própria Bíblia a Bíblia fala o de repente de Deus. Mas a gente está pronto para receber isso? Tipo assim, eu quero me tornar mentora na área da beleza, eu já sou, né? Mas eu quero me tornar referência trazendo essa parte, né, das habilidades, do comportamento, não da parte técnica, mas a outra parte que falta no ser humano, trazendo a área espiritual, trazendo uma carreira realmente com propósito. Mas eu estou pronta quando eu estourar? Quando tu entrar nas tuas redes sociais, as pessoas vão lá ver, tu estoura, tu viraliza um vídeo que tu faz. Quando elas forem para tuas redes sociais, tem conteúdo lá dentro? Ou teu Instagram tá uma bagunça? Ninguém sabe o que tu faz da vida. Nem o próprio Instagram sabe o que tu faz. Então, isso é importante. Hoje tem que cuidar muito das redes sociais, o que se posta. Se tu for fazer uma palestra, tu tá pronto para palestrar? Se tu for ensinar alguém, for convidado para dar um curso, tu tá pronto para dar o curso? Então, isso é importante. A gente tá... Essas viradas de chave, a gente tem que estar. Né, da vida, né? Exatamente. A pessoa tem que estar muito pronta. Então, eu acho que mais ou menos é isso um pouco do nosso podcast de hoje, né? Acho que foi bem interessante. A gente tem muito conteúdo para falar nas nossas redes sociais. A gente faz os vídeos mais caseiros. Mas eu creio que a gente vai ter que fazer outros podcasts para falar um pouco mais sobre isso, aprofundar mais essas nossas questões. Mas hoje foi o pontapé inicial dentro disso, desse nicho que a gente quer trazer também no nosso podcast, né? E eu quero deixar assim, uma mensagem assim, para as pessoas. Hoje nós fomos comprar algo pro almoço e tinha um rapaz sentado assim, acho que não sei se é o termo se usa mendigo ou de rua, assim, não sei como é que é o termo específico para falar. Ele estava ali, uma pessoa veio e disse, pode dar um pão para ele comer. E na hora me veio aquela sensação assim, até me deu vontade de falar com ele, mas eu fiquei meio assim, né? A gente tem um pouco ainda dessa timidez, ou saber, a gente não sabe como as pessoas vão reagir. Mas me veio muito forte, assim, algo que eu quero deixar uma mensagem. De dizer para ele assim, e quero dizer para você, você sabe por que você veio nessa vida? Você sabe que Deus colocou um propósito sobre todas as almas, sobre todas as pessoas, que você não precisa mendigar, que você não precisa pedir nada para ninguém, que você precisa das pessoas sim, mas que tu pode realizar algo, você pode realizar sonho e ele está todo dentro de ti. É só tu buscar lá no teu inconsciente, buscar lá no teu profundo o que realmente tu quer realizar. Sair da zona de conforto, como a gente sempre ouve, sair da estagnação, de se fazer de vítima, de coitadinho, mas de levantar, levanta e vai fazer algo pela tua vida, levanta e vai correr atrás daquilo que tu realmente quer, levanta e vai ser a melhor pessoa dentro do teu trabalho. Diz que a Disney, ela dá essa experiência pro cliente, sabe? E aí a gente tem que fazer essa experiência, assim, todos os dias. Mande uma mensagem para uma pessoa, 5 minutos tira do teu dia para mandar uma mensagem legal para alguém, para falar sobre como aquela pessoa é importante para ti. Faça algo diferente no seu trabalho hoje. As pessoas vão se surpreender, mas você não, porque isso já faz parte da tua vida. Faça algo diferente para alguém todos os dias. O dia tem 24 horas. 5 minutos que tu tira do seu dia, isso é um hábito. Eu faço isso na minha vida. Comece amanhã, comece hoje. Isso vai mudar a tua vida, vai mudar a vida de alguma pessoa e vai mudar a vida de alguém. Você pode mudar a sua vida para mudar a vida dos outros. Então não fica parado, não fica lamentando, não reclama do lugar que tu trabalha, não reclama do salário que tu trabalha. Vai atrás de algo melhor e essa é a mensagem que eu deixo. Deus colocou um sonho dentro de você e esse sonho ele tem que se realizar. Senão você vai sair dessa vida sem ter realizado algo que poderia ter sido importante para muitas pessoas e ter alcançado muitas vidas. E é isso que a gente tem buscado, é isso que a gente está fazendo na nossa vida, com os nossos filhos, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive, e Deus tem nos levado a níveis muito maiores, muito grandes, e algo muito maior ainda está por vir, que a gente ainda não pode contar, mas que vai acontecer, e a gente tem buscado viver essas experiências. E a nossa vida Deus tem nos apresentado pessoas que a gente nunca imaginou conhecer. E é isso que eu queria deixar. E a tua vida também pode ser diferente se você buscar e sair da onde você está. Verdade. A minha mensagem está mais ou menos ligada a isso que a Nanda trouxe. Você sabia que o cemitério é o lugar mais precioso da face da Terra?
porque lá tem sonhos que não foram realizados, livros que não foram escritos, pessoas que estão lá e que não realizaram aquilo que vieram fazer aqui. Você não quer ser essa pessoa, né? Porque eu não quero. A gente veio para esse mundo por um propósito. Nós construímos o Carreira com propósito porque nós queremos trazer propósito para a tua vida profissional, assim como nós trazemos para nós. Mas nós temos que estar pronto. E para isso nós precisamos treinar. Então treine a tua parte técnica, treine as tuas habilidades, vai buscar conteúdos e pessoas que vão fazer tu mudar de vida e de nível. E propósito está ligado a pessoas. Se tu tá fazendo algo por ti, somente por ti hoje, porque tu quer ganhar dinheiro, porque tu quer isso, porque eu, já está totalmente errado. O propósito está ligado ao outro. Quando tu transforma a vida do outro, quando tu faz a diferença na vida do outro, tu está cumprindo o teu propósito. Porque Deus, ele construiu não. Deus criou o homem e a mulher para que nós aprendêssemos a conviver uns com os outros. E é uma das coisas que nós menos sabemos fazer. Mas nós podemos aprender. Porque a Bíblia, ela explica isso. E a gente trazendo isso para a nossa vida profissional, a gente muda a nossa vida, o nosso dia e a vida daqueles que vêm em busca do nosso trabalho. Então, esteja pronto. Busque se preparar. Esteja pronto, porque o dia que chegar o teu boom, tu já está preparado para aquilo. É isso aí. É? Isso aí, muito bom. Valeu.